Olá, estamos no mês de Setembro Amarelo. Vamos falar então sobre prevenção ao suicídio. Aliás, antes disso, eu queria dizer para você por que essa cor amarela foi escolhida. Bem, pelas pesquisas que eu fiz, eu fiquei sabendo que na década de 90, o norte-americano de apenas 17 anos tirou a própria vida dentro do seu carro, que era um Mustang amarelo. Então, os colegas fizeram cartõezinhos com fitinhas amarelas e distribuíram no funeral para todos os outros amigos que estivessem passando por uma fase difícil, por um momento difícil da vida, como tristeza, depressão, como uma forma de ajudar e apoiar. Enfim, chegamos no Setembro Amarelo, essa campanha nacional de prevenção ao suicídio. Nosso programa hoje fala sobre isso. Nós estamos recebendo aqui no estúdio uma pessoa muito especial, você vai ver já já. Roda a vinheta. Vem para cá então, Lucinaura Diógenes, ela é psicóloga e fundadora do Instituto Biodoche. Muito obrigada por você vir participar do nosso programa. Sente-se, por favor, vamos conversar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, né? Estamos num mês muito importante. Eu estava até falando um pouquinho aqui na abertura do programa sobre essa cor, porque muitas pessoas não sabem ainda por que essa cor amarela. E achei interessante a história que eu vi na internet de um jovem, que na década de 90 tirou a própria vida dentro do seu carro, que era um Mustang amarelo, e os amigos distribuíram ali cartõezinhos e fitinhas com essa cor. E então ficou o amarelo como uma forma também de acolhida deles, deles estarem. E a história da Lucinaura eu acho muito assim significativa, muito nesse momento, Mas em todos os momentos, acho que é importante a gente falar sobre isso, sim, em todos os momentos, Lucinaura? É muito difícil, principalmente para a gente que é da imprensa, Tem que ter muita responsabilidade falar nesse tema, falar sobre isso. Mas a gente tenta, a gente vai tentando e vamos tentar tratar disso agora, hoje, com essa leveza que a gente puder, Mais setembro, mais um setembro, é isso mesmo, Lucinaura. Fala um pouquinho para mim sobre como foi que tudo começou, quem era a Lucinaura antes e agora. Como eu caminhei e quem sou agora, Então, voltando para a cor o amarelo, tem essa simbologia, mas hoje o amarelo ela tem a simbologia que a cor traz, que é uma cor de vida, de energia, de boas energias, de renovação. E eu acho que hoje representa muito isso também. A gente também pode dar novos significados às Sabe que eu nunca tinha cores. pensado nisso, é verdade. Porque o amarelo é a cor da vida, é luz, é energia. E sobre quem eu sou hoje. Hoje eu sou gestora do Instituto Biodoche, sou psicóloga, mas não era essa função não estava nos meus planos, esse papel não estava nos meus planos. Em 2008, minha filha Bia Dodge, morreu aos 13 anos por suicídio. E naquela época, o suicídio não tinha essa forma respeitosa que a gente está começando a construir com esse fenômeno e falar em prevenção do suicídio. A gente não conhecia, quase não se falava nisso. Numa casa, você não falava em suicídio, era um assunto que era uma palavra proibida, uma palavra que podia trazer até um azar que estava muito distante das nossas vidas, E aí, quando Bia morreu, para a gente foi um luto muito difícil, porque precisava ser um luto silenciado, tinha um julgamento. Quando alguém que a gente ama morre por suicídio, você mesmo já se culpa por isso. E até você elaborar todo esse luto, essa culpa e entender que não existe culpado, tem muito tempo. É um processo demorado, E é um processo porque uma morte por suicídio tem muitos porquês que nunca serão respondidos. Tem muitos ICs que também é uma fantasia que você nunca vai conseguir entender por que não aconteceu de outra forma, e se eu tivesse chegado antes, e se eu tivesse percebido, e se tivesse um sinal. É uma morte violenta, trágica e inesperada. Então, por isso que muitas vezes, o luto por suicídio tem suas especificidades. E foi nesse momento de sofrimento e de dor e de não entender o que acontecia e de não poder falar a história de Bia,
porque a gente não podia falar sobre a morte dela Pois e assim silenciava a história da pessoa. Eu até assisti uma entrevista sua que você disse isso, você disse, olha, é incrível como, assim, no próprio funeral, assim, né, no próprio momento ali, as pessoas não queriam falar sobre isso. A gente às vezes quer falar, a família quer externar o que aconteceu, como foi e tudo, e meio que é um... Né? Assim, uma barreira, né? É como se algumas pessoas fugissem ou pensassem que ia aumentar ou diminuir a dor de vocês, ou atrair, né? É difícil, né? Ainda tem isso. É um luto difícil e por passar por esse luto difícil, a gente pensou em construir um espaço que fosse de ressignificação, de pertencimento, de aceitação, de permitir que as pessoas contassem suas histórias e que recebessem essas pessoas de forma respeitosa, sem julgamento. E aí nós pensamos em abrir uma instituição, primeiro para falar sobre informação sobre a prevenção do suicídio, fazer conscientização, e a gente entende que o preconceito, ele só pode ser desfeito se a gente informa. Por que as pessoas têm preconceito com o tema suicídio? Porque vem na cultura de a cada geração um peso muito grande, que a pessoa que morre vai ser castigada, que aquela família fica com estigma também, que é uma família, como tivesse uma mancha na vida daquela família, naquele sistema, que ali outras pessoas, ou naquela família, as pessoas morrem por suicídio. E aí, para a gente começar a desfazer isso, você precisa de conscientizar as pessoas. E aí, foi isso que a gente começou a fazer, palestras para conscientizar sobre prevenção do suicídio, para conscientizar que se a pessoa estiver sofrendo, que a gente precisa observar as pessoas, e se estiver sofrendo, precisa buscar ajuda, mostrar que é importante a pessoa pedir ajuda. E mais do que só pedir ajuda, a gente precisa mostrar onde e quando buscar ajuda. Porque se você só dizer assim, olha, se precisar de ajuda, peça, mas você precisa dizer onde é que está essa ajuda, onde é que a pessoa pode buscar. E tem momentos que sim, que os familiares, os amigos podem ajudar, pode perceber, pode dar uma oportunidade. Sinal, às vezes, né? E eu abri para a escuta. Quantas vezes a pessoa está ali do lado do outro e não observa, não pergunta, você quer falar alguma coisa? Como é que você está hoje? Ninguém pergunta, né? Então é importante que a gente comece a entender que essa socialização, ou criar habilidades sociais para crianças e adolescentes, para conhecer e nomear as emoções, para que possa falar sobre isso, é importante também. Então, a gente, em 2013, nós resolvemos criar uma instituição que trabalhasse a questão da conscientização através de palestras e rodas de conversa. E aí nós abrimos um espaço que era o grupo de apoio, que é o grupo de apoio para as famílias sobreviventes de suicídio. E esse grupo hoje é para pessoas enlutadas por suicídio. Porque tem muitas pessoas, muitos amigos que perdem amigos por suicídio. Sim. E é um luto que muitas vezes ele não é reconhecido. E eu imagino como foi a mudança na tua vida, né, Lucinaura? Assim, completamente. O teu pensamento deve ter mudado completamente. Eu estava lendo também sobre isso. Você decidiu cursar psicologia, né, para estar mais perto ali daquele tema, né, para saber como lidar também ali com a dor do outro. Não é fácil. Você tentar lidar com a sua dor, né, e também se preocupar com a do outro, né? Qualquer um. Conhecer a dor eu já conheci, mas para trabalhar com esse tema, eu precisava fazer isso de forma respeitosa, de forma muito baseada em teorias e buscar mesmo me aprofundar nos estudos. E eu procuro, sim, onde eu procuro me especializar em prevenção e pós-venção do suicídio, que é o que me interessa e que é o que eu vou agregar de valor ao Instituto. Então, assim, foi uma transformação na minha vida. Eu voltei mesmo para a faculdade, fui fazer psicologia e eu faço questão de estar dentro do Instituto e coordeno um grupo de apoio. E esse grupo de apoio eu acho que é muito interessante, porque antes uma pessoa que ficava enlutada por suicídio, ali ela se isolava, ela não falava mais. E tem pessoas que chegam no grupo de apoio com uma semana de luto. Tem pessoas no grupo de apoio com 11 anos, com 16, porque é um luto que normalmente
mães e pais que estão enlutados, o luto é um processo. Começa com o sofrimento, com o não entendimento, mas a gente vai procurando se adaptar à vida. E cada um tem seu tempo. E cada um tem seu tempo, e cada um tem seus recursos. Então, é uma coisa interessante no grupo de apoio, é que há um respeito, porque todas essas pessoas ali perderam alguém por suicídio. Esse grupo, porque é que é exclusivamente para pessoas enlutadas por suicídio? Exatamente por conta do julgamento, do preconceito, da questão da culpa. As histórias são, na maioria das vezes, trágicas. E ali no grupo a pessoa pode repetir suas histórias quantas vezes ela quiser, de 15 em 15 dias. E se a pessoa a cada 15 dias quiser contar a mesma história, nós estaremos ali para ouvir. Tanto a gente fala como escuta. Então, tem que ser, a fala tem que acontecer e a escuta tem que ser respeitosa e empática. Como é que as pessoas podem fazer para participar desse grupo, para ter acesso a esse grupo? O grupo é aberto, ele acontece de 15 em 15 dias, nas terças-feiras à noite, que é um horário que facilita o grupo. A pessoa chega e manifesta que quer participar do grupo, que ela entra no grupo. Tem pessoas que vão para a primeira reunião, gostam, se sentem bem, têm um sentimento de pertencimento, de aceitação, acolhida, de validação, né? De acolhida, e essa pessoa volta várias vezes. Tem outras pessoas que podem, com um encontro só, achar que está ok e que já foi suficiente para ela, e tem pessoas que podem não se identificar. E a gente precisa respeitar quem não se identifica também. Então, assim, e já aconteceu de uma pessoa dizer, olha, eu não me identifico porque são histórias que tocam muito, ainda me fazem sofrer, e tudo bem. Mas o grupo é um local de acolhimento e é um local de ressignificação. E a gente trabalha muito isso. A reconstrução de significados para a pessoa se adaptar ao mundo que ficou, à vida que ficou, e a questão da continuidade dos vínculos. Como é que a gente vai manter os vínculos com essa pessoa que a gente ama tanto e que não está mais aqui. Eu mesma já fiz matéria no Instituto e eu vi que cada um tem sua preocupação lá com quem entra. É incrível. É desde a porta que a gente passa, assim, né? A gente entra ali por aquela porta, a gente, sabe, tem uma pessoa ali já para tudo bem e tal, quem é você, o que você... Né, do que você precisa, posso te ajudar, né? E você vai para outro canto, conhece outro profissional, o profissional também acolhe, você também está ali pertinho, né? A gente tem também acesso a você, né? Quem entra lá tem acesso. Sim. E é essa mesma a intenção, né, do Instituto, eu acho, que dá esse aporte, sim, né, para todo mundo quem precisar, né? Para quem precisar esteja ali. Foi difícil no começo, Lucinaura, porque você reunir essa gama de profissionais, né? Porque são profissionais múltiplos, né? Ali eu vejo, né? A gente foi se construindo, à medida que a gente foi entrando nessa área, nesse tema, que a gente começou com as palestras e o grupo de apoio, a gente foi percebendo que dava para ir mais. E quando a gente começava a fazer as palestras que falavam assim, se precisar, busque ajuda, procure um profissional especializado. E as pessoas, mas não tem onde buscar, é difícil você conseguir um atendimento psicológico, é difícil você sair para ficar procurando lugares. E aí eu falei para meu esposo, vamos abrir uma clínica social para ver como é. E aí a gente começou com poucos horários e hoje nós temos 120 horários de atendimento só em psicoterapia. São pessoas fazendo psicoterapia no Instituto, uma psicoterapia que ela não tem uma quantidade de sessões. Enquanto a pessoa estiver em sofrimento, tiver essa demanda, que é a nossa demanda principal, são pessoas com ideação e comportamento suicida. Então a gente faz uma análise de risco e dá prioridade para essas pessoas. E além da clínica social presencial no Instituto, nós temos um projeto que é o Terapia na Cidade, que é um plantão psicológico aos sábados. E esse plantão psicológico funciona sábado de manhã, é online, a pessoa entra em contato com o telefone do Instituto. Isso é bom porque muita gente também não tem coragem, às vezes, de ir pessoalmente, de mostrar o rosto, né? Exatamente, às vezes não tem coragem, muitas vezes tem a questão de mobilidade, muitas pessoas têm também dificuldade de conseguir o valor do transporte, de como é que vai chegar até o Instituto, e às vezes não tem tempo.
E aí a pessoa tem essa oportunidade de fazer um atendimento com um profissional especializado. Então, o plantão funciona todos os sábados, no horário da manhã. E também é muito simples, é porta aberta. A pessoa liga para esse telefone, eu mando uma mensagem dizendo que quer o atendimento e o Instituto recebe e vai passando para salas que estão abertas virtualmente. Lucinaura, assim, a tua maior dificuldade assim, hoje em lidar com esse tema é quando se trata de alguma faixa etária, algo do tipo, porque você lembra realmente da Bia ou não? Assim, não. Existe alguma barreira ainda ou não? Você já conseguiu meio que conviver com isso? Porque a maior dificuldade é essa, né? Você olhar para frente. Eu convivo diariamente, mas eu tenho dificuldade sim, porque eu acho que é do humano, de você sentir, principalmente quando acontece um suicídio de uma pessoa muito próxima, ou de uma pessoa jovem, ou quando alguém chega contando pela primeira vez que aconteceu. É lógico que isso me toca. E eu acho que toca qualquer pessoa, porque é um sofrimento muito grande. Mas eu também me preparo para acolher, porque muitas vezes uma mãe que perdeu um filho, ela chega lá no instituto perguntando assim, quando é que essa dor vai passar? Eu digo que eu não sei, porque é uma dor que a gente vai elaborando com o que fica, né? E muitas vezes você partilhar essa dor com alguém que passou por ela, você tem a esperança de que ela vá se transformando, essa dor vai se transformando em saudade, essa dor vai se transformando em histórias, né? Então, eu acho que para mim não é fácil ouvir histórias de outras mães que perderam filhos, mas eu consigo trabalhar de uma forma que não me deixe adoecida. Eu estava falando no grupo essa semana que, apesar de tudo o que aconteceu e de sentir muita saudade de Bia e saber que ela faz a diferença nesse mundo aqui, eu não sou uma pessoa infeliz, porque eu encontrei várias formas de ressignificar. Em nenhum momento eu deixo de contar as histórias da minha filha. Quando eu estou lá no Instituto, é uma forma de ressignificação. Talvez o Instituto tenha sido um instrumento para trabalhar o meu luto. A gente vai encontrando caminhos. Isso, ferramentas, né? Exato. E eu acho que o Instituto, ele faz isso também, transforma a Lá vida no da Instituto gente. Vocês recebem, assim, pessoas jovens? Muitos jovens? Como é que está em relação a essa incidência? Assim? Vocês que lidam com isso no dia a dia, podem até exemplificar com isso. Como é que está em relação jovens, a gente recebe na psicoterapia, principalmente com ideação e comportamento suicida, autolesão. E o Instituto é uma referência, porque a gente estuda e faz manejo clínico com o comportamento suicida. Então, já é uma referência. Algumas escolas já têm esse contato, as comunidades têm. Então, as pessoas encaminham para o Instituto. Uma vantagem que eu vejo no Instituto é que ele não precisa de um encaminhamento de um médico, um encaminhamento de qualquer instituição. A pessoa pode... É livre demanda, a pessoa chega e livre, pode. A pessoa pode, um familiar, um amigo pode fazer esse cadastro diretamente. E aí é o que a gente fala, assim, se você percebe que a pessoa está sofrendo, está em sofrimento, você conversa com a pessoa, mostra que tem possibilidades, mostra que tem caminhos para que essa dor possa passar, para que alguém possa ajudar. E a ajuda profissional é importante. Então, se a pessoa precisar e não conseguir ela sozinha buscar ajuda, ela pede a alguém que está perto para buscar com ela. Quais são os projetos do Instituto? O que tem aí vindo? Se eu sei, devem ter muitos planos aí, né? Já são muitos anos atuando. Me fala um pouquinho mais sobre nós temos, futuro. Além do que a gente está fazendo, nós temos projetos para trabalhar com a arte, porque muitas vezes a arte salva muitas vezes, né?
Nós temos um projeto que é de um clube de leitura. Aliás, nós temos um clube de leitura que funciona uma vez por mês. Nesse clube de leitura, a gente trabalha com a literatura, mas com os temas de finitude e morte. Não é um grupo terapêutico, mas ele tem um efeito terapêutico, porque permite que as pessoas que estão ali participando socialize aquela leitura e fale sobre isso. Muitas vezes a pessoa fala a partir da sua vivência. Mas nós temos projetos, sim, de montar clubes de leituras, principalmente levando esses clubes para bairros mais da periferia. Nós temos projetos de montar um projeto de arte com pintura, que eu acredito que a arte-terapia, a arte-terapia pode ajudar muito. Então, nós temos vários projetos e um projeto que a gente tem de todo Setembro Amarelo, a gente ir nas escolas, fazer palestras e oferecer essas palestras para que cada vez mais, incluir nessas palestras também habilidades sociais e emocionais. Muitas vezes o adolescente, ele sente uma emoção e ele não sabe nomear essa emoção. Então, fica até difícil para ele dizer o que é que ele está sentindo, né? Entendi. Então, é importante que a gente também comece a se educar para saúde mental. Entendi. Sim, eu sofro, mas o que é esse sofrimento? Como é que é? Principalmente com os adolescentes, né? Que estão naquela Exatamente, fase mais... principalmente crianças e adolescentes. E a gente tem percebido que nos últimos anos tem aparecido cada vez mais pessoas com menos idade procurando atendimento com ideação suicida. Crianças com 10 anos está muito comum. Então, assim, há um sofrimento que já vem muito cedo, né? E tem muitas questões mesmo. Tem questões estruturais, tem socioeconômicas, mas tem muitas questões de relações. Né? E as relações ficam cada vez mais difíceis, né? A questão da internet, é lógico que a internet é importantíssima, né? Eu acho que a gente não saberia mais viver sem a internet. Mas é preciso que se eduque também as crianças para saber como acessar a internet e principalmente para saber como é que ela pode lidar com esse instrumento. Sim, né? sim. Principalmente de forma saudável. De forma saudável, porque tem muito sofrimento que vem a partir dessas relações. Tem muito cyberbullying, e é um sofrimento que aquele jovem ele está sofrendo dentro de casa, no quarto dele. A família não participa. Né? Não, exatamente. E muitas vezes a família pensa que é fase. Está no lugar seguro. Não, está no quarto, está no lugar seguro. No lugar seguro. Mas muitas vezes está no mundo e está no... Tem familiar também que pensa que é fase, né? Está com 11 anos, pré-adolescência, adolescência, está nessa fase, mas às vezes nem é. Às vezes é realmente já um sinal, né? Essa questão de fases confunde muito a família. Porque é possível, sim, que... uma mãe, um pai acredite que aquela irritabilidade, aquela impulsividade seja decorrente dessa fase, da mudança de fase. Está entrando na adolescência, assim mesmo, mas muitas vezes é um sofrimento que está ali, que esse adolescente não está conseguindo se expressar e a família não está conseguindo ver. Por isso que é importante a gente ter sempre um olhar. Não precisa ser um olhar profissional, mas a gente precisa ter um olhar mais afetivo, mais humano. A gente observar e perguntar como é que você está hoje, o que você fez hoje, como foi seu dia. Como foi seu dia? É tão pouco tempo e eu acho que a gente ganha. Podia também. Já ser automático, né? Podia já ser. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Nosso tempinho foi curto. Mas vamos divulgar Instituto Biodote, não é isso? @ Instituto Biodote, para quem quiser acompanhar nas redes sociais, no Instagram principalmente, né? Sim. Lá vocês botam de tudo um pouco, né? Que eu já vi. Vocês divulgam um pouquinho a questão do literário, né? Como você falou, do projeto, né? A gente tem trabalhado muito a questão do literário, mas a gente está procurando também entrar por esse lado da arte para ver se traz também coisas novas. Mas entrando no Instagram, a pessoa tem acesso e... Você estava falando também daquele número, né, de WhatsApp que tem também, né? 998420403 é o melhor acesso que a pessoa... DDD 85, DDD 85, 8402...
8599-8402. 0403. 0403. Pronto, é isso então. Muito obrigada, Lucinaura, pela sua participação. Obrigada aqui. pela oportunidade. Foi ótimo. Foi Nossas ótimo. portas estão abertas sempre para a gente conversar sobre isso, inclusive durante todo o ano. Boa a sorte. gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.